Depois que o Dunga foi demitido e chegou o Mano Menezes para o trabalho de renovação. E não deu certo, o Mano Menezes teve que entrar o Filipão aí na última hora, né, aos 40 do segundo tempo. Vou dizer os 45 não, porque tem um tempinho ainda. E eu penso que nós vamos entrar para a Copa do Mundo no ano que vem, ainda com a seleção em formação. Sim. Um ano é pouco para se formar uma seleção, porque depois desse momento agora, de 15 dias que eles estão juntos, concentrados, isso não vai acontecer mais até a Copa do Mundo. A seleção vai ser convocada para amistosos, apenas não para disputa eliminatórias, exatamente. E só vai se juntar novamente para a Copa do Mundo. E um time de futebol se faz com isso, concentração, 4 anos antes, né? Claro, e tem que ser. E nós vamos entrar na Copa do Mundo sob risco, no piloto automático. Não, tem um detalhe, né? Nós já tivemos mais de 60 jogadores passando pela seleção brasileira. Sim. Tem seleção que está há 2, 3, 4 anos trabalhando junto. A nossa seleção, se você chegar e falar assim, me dá o time principal, 11 titulares. Poxa, é um negócio complicado, é difícil falar. Porque tem atleta que ainda pode vir a entrar para essa seleção e disputar a Copa do Mundo. Então, se eu tenho uma seleção referência na Copa das Confederações, não é a seleção referência para a Copa do Mundo, porque nomes vão mudar ainda. Isso é muito complicado. Eu queria dar um pitáculo aí. Você deve com o pastor musculoso? Nessa questão, eu sou a favor da reformulação. Eu quero jogar isso aqui para a gente discutir. Eu acho que essa Copa do Mundo ela vai ser muito mais psicológica do que propriamente técnica e tática. Se eu fosse o Mano, fosse o Dunga, fosse o Filipão, eu chamaria os jogadores mais experientes. Por quê? Eu acho que Neymar, Lucas, vamos pôr o Ganso, que é um candidato a estar na Copa de 2014. Essa nova safra, eu acho que vai pesar no Brasil, a cobrança vai ser enorme na conquista do Hexa. Eu acho que eles não vão suportar. Sem nomes de peso, psicologicamente, sem nomes de peso, as outras seleções não respeitam. Não respeitam. Isso é histórico. Isso é fato. Isso é fato. Não adianta. Quando vai no shopping não tem as lojas âncora? Exato. Tem que ser os jogadores que vão segurar a barra junto. Uma coisa é o jogador ver o Lucas, tá certo, se transferiu agora, ver o Neymar. Outra coisa é o jogador adversário ver o Ronaldinho Gaúcho, campeão do mundo, 2 vezes melhor do mundo. É outra coisa. Nem que fosse para o cara ficar de reserva de luxo. Vamos dizer assim, que não é opção tática do Filipão, mas tem esses emblemáticos que estão representando muito, que é o caso do Ronaldinho Gaúcho, está jogando muita bola. Talvez, acho que nunca, só quando o Ronaldinho esteve na Espanha e desenvolvendo o ápice do seu futebol, Barcelona. Acho que tirando essa fase, nunca o Ronaldinho jogou tanta bola depois que saiu dessa fase da Espanha. Seria o momento mais propício para o Ronaldo voltar à seleção. E não voltou. O Kaká também. E tem um detalhe, depois que faz lá a competição, perde, aí começa aí acabou, meu filho. Agora só daqui 4 anos, não tem como. Então é a chance, tem que repensar. Eu acho que o grupo não está formado, não é o ideal, vai passar muita dificuldade, sabe? E você tem nomes que poderiam estar ali, e eu não sei por que passa na cabeça do Filipão, não convocou. E eu penso que esse momento o Filipão está fazendo essa experiência, para ver se os garotos vão segurar a barra na Copa das Confederações, a reação psicológica que eles vão ter para o ano que vem, nesse curto espaço de um ano, ele de repente chamar um Ronaldinho da vida, um Kaká, eu acho que tem uma possibilidade um pouco menor, para reforçar esse grupo com a experiência. Penso que no ano que vem a gente pode ter uma surpresa desse porte para a Copa do Mundo. Deixa eu trazer mais um companheiro aqui. Enio, por favor, senta aqui, rapaz. Esse que é um dos locutores também. Nós estamos falando aqui sobre Copa. Você veio de brasileiro aqui, já enchendo a bola. É no clima, rapaz. Parceria com o pastor Roger aí. Com certeza. Bom ter você aqui, sua presença. A gente está aqui debatendo sobre Copa das Confederações. Você vai narrar aqui hoje? De repente, os repórteres alemães também, para o Hércules, Eusino, gente boa. A gente está, inclusive, falando sobre a seleção brasileira e eu queria que vocês falassem também sobre esse esquema tático. A gente sabe que o Brasil, fatalmente, sempre vão ter 200 milhões de técnicos para liderar a seleção brasileira. Mas existem algumas coisas gritantes, gente. Não precisa ser muito bom para analisar algumas situações que é a teimosia do Filipão. Eu coloquei essa pergunta na semana passada, quero colocar até hoje de novo. Aquela dúvida de Hulk, Fred, Lucas, tá sempre pairando ali. Uns falam que Fred não tinha nem que estar lá na seleção mais, porque é matador, mas não vai aguentar o tranco durante a Copa do Mundo. O Hulk, que é a teimosia do Filipão, mas que sempre representou muito bom futebol na seleção brasileira. E o Lucas num ápice extremo, jogando muita bola. O que vocês acham disso, gente?
Ó, eu arrisco a dizer uma coisa, não sei se os companheiros concordam. Nem o Filipão sabe ainda qual time ele vai entrar para a estreia da seleção. Por quê? Isso não tenho dúvida. O último jogo da seleção teve 2 tempos distintos. Então, por ali você pode se observar que foram 2 seleções diferentes, uma com o Hernani, Fernando e o Lucas, outra sem esses 3 jogadores. Então, eu acho que ele ainda tem aquela confusão na cabeça, e agora eu entro com essa. Se eu perder, e se eu entrar com aquela e perder? E se eu ganhar? Ele ainda tem essa confusão. E teve outra questão também, que até o Neymar tocou na coletiva dele. Perguntaram, por que você voltou para marcar tanto, fez muitas faltas? Ele ficou irritado, acho que ele ainda quer jogar um pouco solto, mas o Filipão pede para que ele volte para marcar. E não é a qualidade dele a marcação. É um dilema do jogador, ele é obediente tático ou ele obedece a si mesmo? Mas ele paga o preço. Ele paga o preço. O Fred é um homem de confiança do Filipão. Você vê que o Paulinho, quando ele prendeu o Paulinho, não jogou nada. Não jogou quando nada. Liberou o jogador um pouquinho, o cara foi lá e meteu o frente, golaço. Então isso é muito complicado. Pois se eu não obedeço, ele sai do time. Eu saio do time. Se eu obedeço, não é aquilo que eu sei fazer, não é a minha função. Aí que falta a personalidade de um cara tarimbado. Exato. Porque ele vai conseguir visualizar o jogo dentro do campo, é o diferencial dos garotos. Ele vai assumir a responsabilidade e vai até falar, ó, faz isso, faz aquilo. Posiciona o time de outra forma. Vamos dar uma ajustada. É histórico, né? A gente acompanha aí relatos da Copa de 70, que o Zagallo fazia a preleção no vestiário, armava tudo no campo, o pessoal chegava, o Pelé, vem cá, Rivelino, vamos conversar, ó, isso aqui dá pra mudar, tá? Vamos fazer assim, isso aí o pessoal conta. Na minha opinião, quem tá mais perdendo nessa é o Paulinho, porque o Paulinho tá acontecendo com ele, esse primeiro tempo ele tá jogando de primeiro volante quase zagueiro, recuadaço, segundo tempo ele mete o Hernandes pra frente pra substituir o Paulinho, e põe o Fernando e acaba com o jogo, que é o que o Paulinho faria. Porque não adianta você prender o Paulinho assim, a característica dele não é essa. Então você mata o jogador em campo. E o cara fica, poxa, o que eu vou fazer? O cara manda fazer uma coisa, não é o que eu sei fazer, não é o que eu quero fazer. Eu não me dou bem aqui. E nem que está acostumado a fazer. Eu não estou acostumado. E se eu não faço, ele vai me sacar do time. Ué, não sei que tá aqui. É verdade, situação difícil. O que você acha, rapaz, dessa seleção? Até porque também o Fred é o jogador referência, que tem que ficar ali na área, para de repente pintar um rebote, ele marcar o seu gol e tudo. Agora, um dos argumentos do Filipão, a desculpa, né? É porque não havia tempo para treinar e tudo, a seleção peca em termos de entrosamento. Agora, pelo menos, está tendo uma semana para tentar ajustar e buscar uma melhor formação. Agora, depende também muito do esquema de jogo em que o jogador é acostumado no seu clube. Aí, de repente, para a filosofia de jogo do treinador, aí tem sim essa dificuldade e tem que tomar muito cuidado para não acabar queimando o jogador de futebol. No caso do Fred, o Paulinho, que está nessa dúvida aí, essa inconstância em relação ao Filipão. Até mesmo o emblemático Neymar, porque o Neymar já deu recado dizendo, olha, não vou conseguir desempenhar o que eu desempenhei no Santos na seleção brasileira. Óbvio, porque talvez a seleção brasileira seja a única seleção que segura realmente o jogador para jogar de uma outra forma na seleção. A gente vê o Messi também nunca desempenhou bom futebol na Argentina, mas tem liberdade. A liberdade ele tem. Aí você vê a seleção da Espanha. A mesma coisa, a liberdade do próprio Iniesta, que tem aquela liberdade de criação, e o próprio Xavi, que arrebenta também na criação. Eu acho que o que o Neymar precisa é de um bom camisa 10, até 0 a 10 para ele. 0 a 10 para ele, a pedido dele, né? Mas enfim, não é? Pega um bom camisa 10, Neymar. Pega um bom camisa 10, não vou nem citar nome aqui para não criar polêmica, né? Quem eu acho que deveria ser. Neymar. Você agora, por favor, Não, agora tem que falar. Seria o Ronaldinho. Isso. Ele falou, Neymar, o campo é seu. Acabou. E deixa o cara jogar a bola nele. Aí ele vai fazer tudo que ele sabe fazer. Agora você prende o jogador, manda o Neymar voltar para marcar. Não adianta. Tem jeito, ele sabe fazer isso. O sistema é 4-3-3, né? Você que é o causador dessa discussão, viu? Hulk, Fred e Neymar, eu acho que não casou bem, né? A seleção jogar no 4-3-3. Me recorda que a seleção de 82 era 4-3-3. Né? Mas tinha um Sócrates, tinha um Zico, tinha um Cerezo, tinha uma qualidade no meio de campo. Quem atrapalhava era o Serginho. Mas para municiar lá na frente. E nós não temos esses 3 do meio de campo, igual o Josino falou, não tem um astro, um célebre para abastecer o Neymar, o Fred, ou seja lá, na minha opinião, seria o Lucas, né? Então eu acho que tem que mudar o sistema. Porque esse jogador, seja ele quem for, ele joga sem a bola, ele puxa a marcação às vezes, uma movimentação que ele faz, ele puxa 2, aí o Neymar ou um outro atacante ficaria livre, é muito vasto o campo. Exatamente. E olha que interessante, ele entrou com o Neymar, Hulk e Fred. O Hulk é um pouco mais pesado,
o Fred ele não sai da área. Ele deve ter falado pro Neymar, você vai voltar e vai marcar. Que isso? Na coletiva o Neymar falou, se eu marco vocês acham ruim, se eu vou para frente vocês acham ruim. Eu acho que se fosse em outras épocas com Romário, Edmundo, esses mais polêmicos, eu falo assim, eu tô voltando porque o técnico mandou voltar. Falaria. O Neymar não fazer, eu tô fazendo. O Neymar não quis falar isso. Ele preferiu assumir de que ele tá voltando e tá jogando errado do que falar que o Filipão talvez tenha pedido para ele voltar. Porque dentre os três, ele tem 21 anos, você que vai correr, se vira. Gente, o outro tem 30, não aguenta correr. Vamos dar uma pausa nessa parte da confederação, porque eu quero fazer uma outra pergunta depois sobre as seleções que vocês acham que vão se destacar, ou as seleções que todo mundo está colocando o Tahiti aí como aventureiro, mas a gente vai falar bastante sobre isso. Aproveitando só que você veio com a camisa do Encher na Bola, eu queria que o pastor Roger falasse um pouco dessas técnicas de evangelismo, até mesmo lá na Copa das Confederações, falasse um pouco como é que está a situação, para a gente voltar para o tema daqui a pouquinho, falando dos times, pastor.